Se o disjuntor do seu chuveiro desarma no período de inverno, então esse vídeo vai te ajudar a entender o motivo. Além disso, mostrarei também como resolver essa situação, sejam disjuntores monopolares ou bipolares. Antes de tudo, um breve resumo do que é o disjuntor. Ele é um dispositivo de proteção que atua em situações de sobrecorrente, sejam elas por sobrecarga ou curto-circuito, e seu uso é obrigatório conforme item 5.3 da NBR 5410, que trata da proteção da instalação contra sobrecorrentes. Pessoal, a função principal do disjuntor é proteger os condutores da instalação. No nosso exemplo, ligaremos um chuveiro de 4.600 watts com tensão de alimentação de 127 volts. No quadro de distribuição, além do disjuntor do chuveiro, existem também os disjuntores dos outros circuitos para a proteção da fase, que está sendo distribuída por um barramento do tipo pente. Já o neutro é ligado no barramento dele. Não precisa, ou melhor, não deve ser protegido por disjuntores. Ele vem do medidor da concessionária. E quando é protegido, usamos um IDR, que é outro dispositivo de proteção. Mas não vem ao caso para esse vídeo, o foco aqui é o disjuntor. Do barramento do neutro será derivado um cabo para o circuito do chuveiro. A fase será ligada da saída do disjuntor destinado à proteção do circuito do chuveiro, também para a alimentação dele. Por fim, se a residência possuir sistema de aterramento, também será destinado um cabo que vem do barramento do terra. Nesse nosso exemplo, os cabos são de 4 milímetros e o disjuntor é de 25 amperes. Gravem essa informação, ela será a base para entendermos de onde vem esse problema de desarme do disjuntor. A conexão, ou seja, a emenda, que é outra situação que causa muito problema quando instalamos o chuveiro, normalmente é feita por conector de porcelana na maioria das residências do Brasil. Eu já condenei o uso desse conector em outros vídeos. Não por ser um conector ruim, mas porque a conexão dificilmente fica bem executada. Além disso, tem outras opções mais modernas e práticas hoje em dia. Enfim, seja a emenda feita por conectores ou fio a fio, o importante é que sejam bem feitas e fiquem protegidas da umidade para evitar a oxidação dos condutores. Ao ligar o disjuntor e com o chuveiro na posição verão, que é a água morna, tudo funciona normalmente. Isso porque na água morna o consumo é menor, 20 amperes aproximadamente. Usando o meu alicate amperímetro, eu consigo mostrar isso de fato para vocês. 20 amperes é menor do que a capacidade do disjuntor, então ele não vai atuar na água morna. Porém, quando colocamos na posição inverno, que é a água quente, após algum tempo de uso, o disjuntor desarma no meio do banho. Tem coisa pior? Vamos entender o que aconteceu. A potência gravada no corpo do chuveiro, 4.600 watts, é a potência máxima, ou seja, quando usamos o chuveiro na água quente. Para sabermos a corrente que o chuveiro demanda na água quente, basta dividir a potência 4.600 watts pela tensão de alimentação 127 volts, e teremos 36 amperes. Por isso, o disjuntor que suporta no máximo 25 amperes desarma por sobrecorrente. Já na água morna, a potência é de aproximadamente 60% da potência total, por isso consome apenas 20 amperes. Entenderam por que o disjuntor do chuveiro desarma, principalmente no inverno? É por sobrecarga. Para resolvermos isso, recorreremos à NBR 5410 para nos ajudar. No item 5341, que trata da coordenação entre condutores e dispositivos de proteção, diz que, para que a proteção dos condutores contra sobrecarga fique assegurada, as características de atuação do dispositivo destinado a provê-la devem ser tais que IB menor ou igual a IN, que é menor ou igual a IZ, onde IB é a corrente de projeto do circuito, que é a corrente do chuveiro, IZ é a capacidade de condução de corrente dos condutores e IN é a corrente nominal do dispositivo de proteção, ou seja, corrente nominal do disjuntor. Relaxa, é simples de entender. A corrente de projeto IB é a corrente máxima do chuveiro, 36 amperes. A corrente nominal do disjuntor IN deve ser maior ou igual a 36 amperes, e dos disjuntores comercializados não existe de 36 amperes. Então vamos escolher o que tem valor maior, mais próximo de 36 amperes, que é o de 40 amperes. Então eu vou lá e removo o disjuntor de 25 e coloco o de 40 no lugar.
Bom, agora o problema do disjuntor desligar no meio do banho não acontece mais. Porém, ainda falta a capacidade de condução de corrente do cabo que ainda não vimos. Com base na tabela 36 da norma, um cabo de 4 milímetros a dois condutores carregados, sim, o neutro e a fase apenas, o aterramento não é considerado um cabo carregado. No método B1, que é eletroduto embutido em alvenaria, conduz 32 amperes, o que não atende à norma. Ele tem o valor de capacidade de corrente inferior à corrente do disjuntor e à corrente do chuveiro. Esse cabo vai derreter o isolante e o disjuntor não vai atuar. A única função que o disjuntor consegue cumprir nesse caso é a proteção de curto-circuito. Sobrecarga, não. Então teremos que substituir o cabo também por um de seção maior. Com base no mesmo método, o cabo de 6 milímetros conduz até 41 amperes, que fica acima tanto dos 40 do disjuntor quanto dos 36 do chuveiro. Agora sim, o problema foi resolvido com a substituição dos cabos e do disjuntor. Pessoal, muita gente me pergunta se a emenda mal feita tem alguma relação com o desligamento do disjuntor. Não, a menos que a emenda esteja tão mal feita que o cabo desencapado esteja encostando no outro e fechando o curto. Nesse caso, sim, mas emenda mal feita e sobrecarga não têm relação direta. No próximo exemplo, temos um chuveiro de potência maior, 7.500 watts, onde a tensão de alimentação é 220 volts. Na maioria das cidades do sudeste do Brasil, temos que usar duas fases para conseguir o 220, então precisamos de um disjuntor bipolar. Esse exemplo serve para vocês que são atendidos por 220 monofásico também. Só que ao invés de um disjuntor bipolar, no caso de vocês, seria um disjuntor monopolar. Bom, no nosso exemplo, o disjuntor é de 32 amperes e os cabos são de 4 milímetros. Vamos ver se atende à nossa demanda. 7.500 watts dividido por 220 é igual a 34 amperes. Então não atende, precisamos de um disjuntor e cabos com capacidade maiores. O disjuntor bipolar de 40 amperes e cabos de 6 milímetros atendem à nossa demanda. Nesta situação específica, cabe o bom senso. O que seria mais fácil, trocar toda a fiação e o disjuntor do chuveiro ou escolher um chuveiro de potência menor? Aí vai da necessidade e desejo de cada um. Um chuveiro de 6.800 watts ou menor poderia ser usado em um disjuntor de 32 amperes e cabos de 4 milímetros. 6.800 dividido por 220 é igual a 31 amperes. Logo, já ficaria adequado. Mas se for uma instalação nova, então recomendo que já usem logo cabos de 6 milímetros e disjuntor de 40 amperes. Se a sua casa não tem quadro de distribuição e é o disjuntor do medidor da concessionária que está desarmando, então recomendo que atualize a sua instalação. Vou deixar um vídeo na tela final que falo sobre isso. Terminamos. Se você gostou e tem interesse em aprender melhor sobre dispositivos de proteção, quadros de distribuição e instalações elétricas residenciais em geral, convido você a adquirir meu curso. É bem barato e objetivo. Vou deixar o link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Valeu, pessoal, até mais.